Desde a invenção de fotografias e vídeos, várias situações interessantes foram registradas ao longo da nossa história, criando uma tendência no mundo do entretenimento. Sempre buscamos conteúdos chamativos para nos distrair do tédio. No entanto, em algumas circunstâncias na televisão, vários espectadores foram surpreendidos com momentos inusitados, que acabaram sendo compartilhados na internet por sua natureza escandalosa, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké. Hoje nós vamos ver momentos que foram longe demais na televisão. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais foram esses momentos que foram longe demais na TV. Uma cena muito inusitada acabou acontecendo em um noticiário do canal espanhol Antena 3, deixando a jornalista bastante constrangida. Lourdes Maldonado falava sobre a cerimônia da abertura das Olimpíadas, sem perceber que outra coisa estava abrindo bem abaixo do seu pescoço. O vestido que ela escolheu para falar das notícias naquele dia possuía um design bastante sofisticado, mas talvez por conta do peso do microfone, uma das partes da cola acabou se abaixando demais, expondo algo que deveria estar escondido na televisão. O seu colega parecia se esforçar ao máximo para ignorar a situação, mas sua preocupação era tanta que possivelmente evidenciou ainda mais o problema que estava acontecendo ao vivo naquele momento. Y antes de los deportes, ahí va un clásico de todos los viernes, lo más visto en la web de Antena 3. Ha estado muy bien en general, pero sé seguro con qué momento te quedas. El del encendido. Imagina só a vergonha que ela não deve ter passado quando foi informada sobre o probleminha técnico de sua roupa. Infelizmente, durante todo o segmento ela não percebeu e continuou apresentando as notícias daquela forma mesmo. Um programa de televisão de entretenimento chileno chamado Talk Show acabou chamando a atenção de todo mundo devido a um episódio onde os apresentadores protagonizaram um momento bem estranho ao vivo com uma mulher presente no dia. O assunto do programa naquele momento era de academia, onde o professor poderia aproveitar ou tirar uma casquinha de suas alunas, e para demonstrar isso então, a mulher se levantou e pediu para que o apresentador ficasse em uma posição que o professor poderia ficar com sua aluna que, digamos, ser bem íntimo. Ele acabou concordando que realmente poderia ser desconfortável e o outro apresentador então chama a mulher para demonstrar um outro movimento que, sejamos sinceros, foi bem estranho e não caiu muito bem. Le va a hacer el amor. Esta elongación, si no lo voy a hacer, tranquila. Y esta elongación mucho es personal, porque tú veis en el gimnasio que comienzan a elongar acá después, ¿no? Cuidado que está lesionado. Y esta, no, espérate, y esa... Nunca lo hemos visto. Espérate, si lo que iba a decir es lo siguiente, que muchos personas en esa elongación... A situação e as imagens que, claro, circularam o mundo criaram um certo desconforto, não só em quem estava lá no programa, como é visível no rosto de cada um deles, mas também para telespectadores que não deixaram de falar que o apresentador estava tirando uma casquinha da mulher. Uma repórter aparentemente entrevistava um empresário que falava sobre sua marca e mostrava um de seus produtos, quando algo inesperado aconteceu. A entrevista parecia caminhar normalmente como qualquer outra, mas em um certo momento, ao pegar o fone entregue pelo empresário, ela o deixa cair e ainda por cima não aguenta se segurar e faz o número 2 ali mesmo. É isso aí que você está ouvindo. Ela simplesmente solta tudo ali o que está guardando por cima do fone para desespero dela e de todos que a cercavam. O momento foi bem constrangedor e é possível ver no rosto dela que algo estava errado. Ela parecia estar tentando segurar, mas em um certo momento não aguentou e fez ali mesmo. Como estava de saia, tudo acabou caindo e virou uma lambança. Algumas pessoas levantaram a hipótese de ser algo fake, mas não dá pra saber a verdade. Mesmo assim, é um momento bem constrangedor.
A renomada âncora do telejornal italiano do canal TG5 achou que estava em mais um dia de trabalho rotineiro, sem imaginar que sairia mundialmente famosa daquele programa. Não pelo seu talento, mas por um pequeno acidente durante a apresentação das notícias. Com a imagem fechada, em um close no rosto da Costanza Calabrese, nada de muito estranho aparenta estar acontecendo. Mas quando a câmera tira o zoom, é possível ver por baixo da mesa de vidro, onde uma porção inadequada da roupa da jornalista aparece por conta de seu vestido. Talvez o operador da câmera não tenha percebido, já que podia ter deixado o zoom e assim não revelaria essa roupa da Costanza. Infelizmente não foi o caso, já que pela mesa ser transparente ficou muito claro que tinha embaixo dela. Torna alle 18 e poi alle 20. Grazie per averci seguito. Una buona giornata a tutti. Outro ângulo que não era tão revelador seria o da lateral, quando ela usa o telão para se comunicar com outro jornalista na rua. Dessa segunda câmera dá para ver claramente a estrutura da mesa e o motivo de ter causado essa confusão. Tori Yorgi, uma repórter dos Estados Unidos, viveu uma experiência assustadora em 2022. Enquanto estava ao vivo na TV, a jornalista foi atropelada por um carro. Apesar do susto, a profissional ainda conseguiu se recompor e falar sobre o caso. Yorgi estava prestes a dar a notícia quando foi atingida por um carro SUV, que até mesmo derrubou a câmera junto. Mesmo depois de cair e ainda no chão, ela falava no microfone que tinha sido atingida pelo veículo, mas que ela estava bem. Depois de se levantar, ela se recompõe e continua com a matéria. Já com o passar do susto, ela ainda diz que não tinha sido a primeira vez a ser atropelada, já que ela passou por isso quando fazia faculdade e que só precisa agradecer por estar bem. Water main breaks. Hit by a car, but I'm okay. I just got hit by a car, but I'm okay, Tim. I actually got hit by a car in college too, just like that. Wow. I am so glad I'm okay. O âncora Tim Ear, que estava no estúdio falando com Tori, fica assustado e pergunta aonde o carro teria a atingido. Mas na hora da adrenalina, ela disse que nem se recorda muito bem. Ela só sentiu o impacto e foi pro chão. Tim explicou depois que Tori foi levada ao hospital para fazer exames só por precaução, mas que ela realmente estava bem. Durante a exibição de um programa ao vivo, uma convidada acabou levando um animal selvagem de estimação para mostrá-lo. Uma das apresentadoras então mostrou um certo receio ao chegar perto do animal. Ela acabou deixando o medo tomar conta e foi se afastando. Mas o que ela não prestou atenção foi para onde ela estava indo, pois ao subir no sofá do estúdio e sentar no encosto, seu peso acabou fazendo com que o sofá virasse e ela tomasse um baita tombo ao vivo. Inclusive, ela estava de vestido e quase acabou mostrando demais. Oh my god! Oh my god! A queda acabou assustando não somente a ela, mas como a todos que estavam presentes. Apesar do susto, ela acabou sendo ajudada por companheiros de trabalho e ficou bem. Logo após, ela apenas saiu do estúdio para tomar uma água, se recompor e logo voltou. Romila Malaspina é uma famosa modelo e apresentadora da televisão argentina, e o momento da sua fama é por conta de vários outfits, digamos que, no mínimo polêmicos, que ela escolhe usar para trabalhar. Por conta de seus looks únicos, ela já chamou bastante atenção na mídia, tanto para o lado positivo quanto negativo. A apresentadora se tornou uma figura bastante controversa ao longo de sua carreira. Além disso, possui mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, onde exibe ocasionalmente sua bela aparência para os fãs. Em uma apresentação das notícias, porém, no telejornal do seu país, Romina acabou exagerando ao utilizar uma peça de roupa praticamente transparente, que chamou muita atenção por motivos óbvios. Estaba pasando en Wall Street que parecía que estaba en aumento y por lo que vemos bajó. Muy bien. Há quem diga que essas roupas escandalosas não passam de uma tentativa da emissora em levantar a audiência, mas outros defendem dizendo que essas vestimentas são completamente normais. A própria Romina já declarou diversas vezes publicamente que as mulheres têm o direito de usar as roupas que quiserem e ninguém pode impedi-las disso.
Uma repórter da Rússia passou por apuros após ser interrompida ao vivo por um cachorro brincalhão. A jornalista fazia a previsão do tempo de uma das ruas de Moscou, quando um Golden Retriever pulou na frente da câmera e levou o microfone dela embora com a boca. O furto, obviamente, deixou a apresentadora no estúdio sem palavras, enquanto a repórter saiu em disparada atrás do cachorro tentando recuperar o microfone. As imagens do momento bombaram nas redes sociais por todo o mundo. Após conseguir recuperar o microfone, a jornalista decidiu dar mais alguns segundos de fama ao cachorro e o entrevistou ao vivo, mostrando uma certa descontração com a situação. Показывает на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Стой! Стоять! Судя по всему, связь с нашим Como podemos ver, o cachorro queria apenas brincar e por isso acabou se aproximando e pegando o microfone, que na cabeça dele era um brinquedo. Uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos virou manchete por algo, digamos que bem bizarro. A polícia da Flórida divulgava informações sobre uma série de assassinatos na cidade de Tampa, quando uma mulher se prontificou ao lado do porta-voz e começou a traduzir o que estava sendo dito na linguagem de sinais para surdos. No entanto, foi descoberto mais tarde pelos policiais que ela não foi contratada para isso e nem sequer comunicou corretamente a linguagem de sinais. Ela, que foi identificada como Derlin Roberts, a mulher simplesmente chegou lá onde acontecia a coletiva sem dizer quem era e começou a gesticular com os dedos sem nenhum sentido. Tipo, é como se ela estivesse aqui aleatoriamente fazendo assim. Ninguém a questionou, mas sua farsa foi descoberta depois. We received over 5,000 tips in this case. But it turns out much of what she was signing was nonsense. She waved her arms around like she was singing Jingle Bells. Surdos e mudos que viram a cena pela televisão perceberam que os sinais que ela fazia eram falsos e não significavam nada. A polícia se justificou dizendo que achou que ela era uma tradutora terceirizada não contratada diretamente pela corporação. Ela em si não cometeu nenhum crime e por isso ela não pôde ser presa. Uma repórter fazia uma matéria externa em uma região quando acabou, digamos que, escolhendo a pessoa errada para entrevistar. A reportagem falava sobre a rotina de alguns idosos e aposentados, como eles estavam vivendo na pandemia, afinal de contas as pessoas naquela época não poderiam ficar andando para todo lado, e ao parar uma senhora para entrevistar, ela acabou sendo sincera demais. A repórter pergunta de onde ela está vindo, para onde ela iria e como era sua rotina. Imediatamente a senhora só respondeu que aonde ela deixou de ir ninguém precisa saber, finalizando com um obrigado e um bom dia. Quando questionamos o motivo de estar na rua, onde eu fui, onde eu deixei de ir, ninguém precisa saber. Obrigado, bom dia. Eu acho que o marido dessa mulher aí deve ter dormido de calça jeans. A repórter ficou super constrangida. A matéria que era gravada seria cortada na edição, mas a cena foi tão inusitada que simplesmente deixaram ir ao vivo. Durante uma partida de futebol em um estádio, um homem acabou sendo flagrado fazendo algo, digamos que bem constrangedor. Tudo aconteceu no intervalo do jogo, quando uma das câmeras que transmitia a partida acabou passando pela torcida e flagrou um dos torcedores simplesmente colocando a boca ali em direção a uma mulher que provavelmente seria a sua esposa. Como mostra as imagens, a mulher se levanta e se estica para pegar algo, e na hora que simplesmente ali a parte de cima dela fica em direção ao rosto, ele abriu a boca brincando com a situação. Porém, o que ele não esperava era que tudo estava sendo registrado. Como podemos ver nas imagens, ele acaba não percebendo que sua atitude estava sendo filmada e sua esposa também acaba não percebendo o que ele estava fazendo. Provavelmente eles tiveram conhecimento da situação depois de chegar em casa e ver a imagem deles estampadas nas televisões, afinal de contas isso viralizou pra caramba.
Em 2014, a repórter Priscila Machado, da NBR, TV do governo federal, passou por uma saia justa. A jornalista fazia uma transmissão ao vivo quando começou a passar mal e vomitou no ar. Priscila falava sobre a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos estados de Rondônia e Acre, quando ela começou a dar indícios de que não estava se sentindo bem. A repórter, no entanto, seguiu com o link ao vivo até passar todas as informações. Apesar do esforço, quando a transmissão volta para o estúdio, as imagens ainda mostram a repórter na tela ao lado da âncora e registra o momento em que ela simplesmente chama o Juca ao vivo. Por uma série de critérios de controle sanitário, de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Apesar do susto e de ter deixado tanto seus companheiros de trabalho como os telespectadores preocupados, ela se recuperou, foi levada a um hospital e ficou bem. Segundo algumas informações, sua pressão acabou tendo uma queda e ela passou mal, mas mesmo assim, ela manteve o profissionalismo. Como sabemos, o programa do Silvio Santos sempre foi palco para diversos momentos marcantes na televisão. E esse aqui, claro, que não poderia ficar de fora. Durante a exibição do quadro Adivinhe as Palavras, o apresentador recebia os convidados Ellen Ganzaroli e Carlinhos Aguiar, onde as dicas eram: entre e sai, só para de comer e quando vomita. Os participantes não conseguiram descobrir a palavra. E quando isso acontece, a plateia tem o direito de tentar. Foi nesse momento então que uma das mulheres da plateia simplesmente acabou descobrindo a palavra dessa forma. Outra. Pinto. Mentira! Não é isso, né, Silvio? Não é possível que é isso. Ui, ganhou! Mentira! Pois é, meu amigo, o programa do Silvio Santos não tem limite. Ao descobrir a palavra, todos se assustaram e a convidada Ellen Ganzaroli fica sem acreditar que o Silvio havia colocado aquela palavra. O apresentador ri da situação, afinal de contas a emissora é dele e ele faz o que bem entender. Porém, o programa é transmitido no horário que esse tipo de coisa não é bem o ideal, né? Agora... Que isso? É isso aí, sabe tudo! Não teria nunca coragem de falar isso. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falou e tchau!